Você é supervisor ou tem supervisor aí na sua empresa? Se a resposta foi sim, então esse vídeo é para você, porque nesse vídeo eu vou falar sobre as principais funções e responsabilidades do supervisor, como que você pode alinhar isso melhor com o seu supervisor e como que você, supervisor, pode entender melhor o seu papel. Então fica aqui comigo que esse vídeo é para você e vai te ajudar muito a esclarecer essas questões que muitas vezes ficam tão obscuras entre o supervisor e os seus gestores. Antes de eu começar, faz o seguinte, dá aquele gostei aí no vídeo para mim, isso me ajuda bastante aqui no canal. E se você ainda não saiu do canal, começa a seguir e também manda esse vídeo aí para algum colega supervisor ou algum colega empresário ou gerente de empresa que está passando dificuldade aí com supervisores, tá? Então vamos lá. Qual que é a principal função do supervisor na empresa? A principal função do supervisor da empresa é garantir que a operação está trabalhando de acordo com os padrões. O trabalho do supervisor está muito ligado na estabilização do processo. O que é estabilizar? Imagina uma coisa que varia muito, né? Um resultado, por exemplo, né? Que uma hora está lá embaixo, outra hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo, outra hora está lá em cima. Então ele tem muita variação, ele é instável, imprevisível. O trabalho do supervisor está muito ligado nessa redução dessa imprevisibilidade, nessa redução dessa variabilidade do resultado. Então, o trabalho do supervisor está muito ligado em garantir que a operação trabalhe de acordo com o padrão. Porque um trabalho que ocorra de acordo com os padrões, ele tem menos variação. O que eu quero dizer com isso? Se as pessoas, né, os colaboradores da operação, trabalham todos da mesma forma, todos seguindo os padrões da empresa, esse resultado do trabalho de todos eles vai variar menos. Eles vão ter resultados mais parecidos, tá? E garantir que essa equipe está trabalhando de acordo com esses padrões é o principal trabalho do supervisor, a principal responsabilidade do supervisor. Você vai falar comigo, mas eu sou supervisor, eu tenho que correr o dia inteiro, eu resolvo um problema aqui, resolvo um problema ali, resolvo um problema aqui. Isso é normal para um dia a dia de uma empresa. Mas além dessas resoluções de problema, que também podem ser diminuídas, né? Se a gente tiver ali uma boa tratativa de problema, uma boa tratativa de anomalia, um bom mapeamento de anomalias na empresa para dar tratativas definitivas, essa correria do dia a dia ela vai diminuindo, tá? Agora, além disso, o supervisor precisa garantir que a operação, que os operadores do processo dele, quando eu falo operadores, é todo mundo que tem cargo operacional, tá, pessoal? Não é só operador numa indústria, ou enfim, não são só operadores de máquina, etc. São pessoas que têm funções operacionais. Então, o operacional de um comercial, o operacional de uma produção, o operacional de um financeiro, de um compras e por aí vai. Todo o processo tem um time operacional, tá? Que é quem executa o trabalho operacional no dia a dia, tá? Então essa galerinha ela tem que trabalhar de acordo com os padrões e a principal responsabilidade do supervisor é fazer com que essa galera realmente cumpra e trabalhe de acordo com os padrões. E como que o supervisor pode fazer isso? Primeiro, tem que ter um padrão definido. Você já tem os padrões aí da empresa, os procedimentos operacionais, os fluxogramas, os processos, né? Se você ainda não tem, precisa fazer. Se você tem dúvida como fazer, tem alguns vídeos aqui no meu canal que eu falei um pouco mais a respeito disso. Você pode dar uma olhada, tem vídeo sobre fluxograma, sobre procedimentos operacionais e pode deixar nos comentários também que eu te ajudo aí respondendo algumas dúvidas. Mas, de forma geral, você tem que ter os padrões, né? Os padrões de execução das atividades pela operação. Com esses padrões em mãos, o que o supervisor deve fazer? Primeira coisa, treinar a operação no padrão. Não tem um padrão, fiz um padrão. Vamos treinar a operação no padrão. Treinei a operação no padrão. Sei que todo mundo está bem treinado e é muito importante fazer bons treinamentos, tá? Eu falo muito com a galera que eu converso aqui, né? Os gestores, os empresários. Os treinamentos, quando a gente fala treinamento de padrão, tem que ser um treinamento que garanta que as pessoas vão cumprir o padrão e não só um treinamento por treinar,
Tá? Não adianta eu treinar por treinar. Eu tenho que dar um treinamento que vai garantir que aquele colaborador vai trabalhar de acordo com aquele padrão que ele foi capacitado. Então tem que pensar nisso na hora de fazer o treinamento. Mas treinou todos os colaboradores, o supervisor fez esses treinamentos, ele vai acompanhar a execução do trabalho dessas pessoas no dia a dia. E além de treinar todas as pessoas que trabalham com aqueles procedimentos, ele depois vai fazer o que a gente chama de auditoria. No trabalho, na verdade, de gestão, a gente chama de DTO. É um diagnóstico do trabalho operacional. E o que é isso? O supervisor ele vai pegar algum operador, ele pode agendar ou não, mas ele vai pegar o operador durante a execução do trabalho e vai acompanhar a execução do trabalho dele para conferir se ele está trabalhando de acordo com o procedimento. Exemplo, procedimento de fazer pão de queijo. Tem que fazer X, Y e Z, né? A sequência ali que está descrita no procedimento. Todo mundo já foi treinado e agora o supervisor vai fazer o diagnóstico do trabalho operacional, fazer o DTO. O que ele faz? Ele vai chegar para o operador que faz a massa do pão de queijo e vai falar com ele, olha, nós vamos fazer agora um diagnóstico do seu trabalho, eu gostaria que você fizesse a massa do pão de queijo. E aí ele vai fazer a massa e o supervisor vai acompanhar de acordo com o padrão se ele está cumprindo todas as etapas. A gente tem inclusive um formulário que pode ser feito, né, que basicamente são as principais etapas que estão dentro do procedimento operacional, ou você pode usar o próprio documento e acompanhando o documento e dando um ok ali, né, nas etapas que ele executou e dando um xizinho talvez ali, né, nas etapas que ele não executou. Se ele pulou alguma etapa que é importante do procedimento, esse operador ele deve ser retreinado. Tá? E aí, depois de ser retreinado, passar um tempo, você vai fazer um novo diagnóstico com ele, para garantir que ele realmente está trabalhando de acordo com os padrões. Esse treinamento e diagnóstico deve ser feito com todo mundo da operação. Então, todos que têm cargos operacionais devem ser treinados. Tá? Só assim você vai garantir a estabilidade do resultado. Essa é a principal função do supervisor. Tá? E é um dos grandes gaps que as empresas têm, em especial empresas aí que a gente fala, né, pequenas empresas ou empresas de médio porte. A grande maioria dessas empresas sofre muito por instabilidade de processo e muito se deve ao não cumprimento dessa função pelos supervisores. Tá? Então, se você tem um supervisor aí na sua empresa, orienta ele que ele deve garantir que a operação trabalha de acordo com o padrão. Se não tem os padrões feitos, construa os padrões, vamos planejar, fazer os treinamentos com a equipe e depois fazer os diagnósticos do trabalho operacional, os DTOs. Né? Lembrando que essa função, essa responsabilidade do supervisor é imprescindível para realmente ter uma empresa ali estável, gerando resultados de forma controlada, e isso para a empresa é muito saudável, né? Em especial para os próximos passos, para o crescimento dela. Ok? Espero que eu tenha ajudado você aí que é supervisor, você que é gestor ou empresário que tem supervisor na sua empresa. Né? Esse é um assunto muito relevante. Se tiver dúvida, pode colocar nos comentários. Eu leio todos os comentários, eu respondo também para você. Né? E faz o seguinte, manda para um amigo aí que é supervisor ou que tem supervisor ali sob sua gerência. Tenho certeza que esse vídeo pode ajudar muito ele. Tá ok? Então, até a próxima e muito obrigado.